Olá, tudo bem? Nesse programa Mulher em Foco, gravado no dia 22 de abril de 2008, nós convidamos o Dr. José Márcio Barros para abordarmos o mercado imobiliário de Muriaé. Na ocasião, ele falou dos cuidados que você tem que ter ao adquirir um imóvel usado. Portanto, seja bem-vindo ao programa Mulher em Foco. Mais amizade, abra o seu coração, vem cantar com a gente, seguindo a canção. Um amigo em cada horário, Rádio Muriaé. A Rádio Muriaé apresenta Muriaé em Foco. Juntos estaremos discutindo os temas mais importantes do momento: cidadania, saúde, educação, política, segurança. Muriaé em Foco, com o professor Nicodemos Couto, no ar a partir de agora pela Rádio Muriaé. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um Muriaé em Foco. Em nosso 6º programa de 2008, estaremos abordando o tema mercado imobiliário de Muriaé. Em todo o país, o mercado imobiliário vive um aquecimento. A estabilidade econômica, as mudanças no financiamento de imóveis e queda dos juros está permitindo que investidores apostem mais ainda em imóveis como uma renda rentável e segura. Segundo empresários do setor, o mercado de locação e de imóveis tem passado por um crescimento jamais visto antes. Os investidores continuam comprando e colocando seus imóveis à disposição das imobiliárias para serem alugados com garantia de recebimento dos aluguéis. O cenário político-social está a demonstrar que os corretores de imóveis são protagonistas de destaque, atuando não só como agentes do desenvolvimento econômico, mas também como formuladores e dirigentes nas áreas da política e da administração pública. Para comentar sobre esse importante tema, é com orgulho que recebemos nos estúdios da Rádio Muriaé o senhor José Márcio de Oliveira Barros. José Márcio é advogado, corretor de imóveis e proprietário da José Márcio Imóveis. Bom dia, José Márcio. Seja bem-vindo ao programa Muriaé em Foco. Bom dia, professor Nicodemos. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Pois bem, José Márcio, como você avalia a atual situação do mercado imobiliário nacional e como o senhor vê esse crescimento no mercado aqui em Muriaé? Bem, como já dito por você, o mercado imobiliário tem reação não só em Muriaé, no mercado nacional, fruto de aumento de financiamento, diminuição de juros, a economia do país que vai muito bem, a estabilidade econômica. Nós temos um plano real aí que trouxe estabilidade, que esse ano já completa 15 anos em julho. Isso tudo ajuda a desenvolver a economia como um todo. Muriaé não é diferente. Muriaé tem alguns fatores localizados também que ajudaram a impulsionar o mercado imobiliário. Como, por exemplo? Olha, a criação de uma nova instituição de ensino, com vários cursos e muitos alunos, trouxe vários profissionais também. A educação, então, incentivou esse desenvolvimento do mercado também, imobiliário. Veio agregar. Agora, é muito importante lembrar que Muriaé, já disse em outras oportunidades, sempre teve uma economia diversificada, né, e silenciosa, e que com essa economia do país indo bem, aqui, pegando carona, aflorou a indústria de confecções, por exemplo, foi cada vez se formalizando mais, era muito informal, passaram a buscar se profissionalizar mais. Isso, inclusive, agora nós tivemos, convidando o Carlos Magno aqui, que é dirigente aí do setor, sobre o polo de confecções de Muriaé. Isso realmente impulsionou com certeza bastante, né? E é uma indústria, que eu disse assim, silenciosa, porque não é uma grande indústria que sustenta, são várias pequenas e médias que não fazem muito barulho, mas estão aí a sustentar de maneira importante a economia do nosso município. Entendi. Bom, então as pessoas que têm um dinheiro sobrando, né, elas buscam o mercado imobiliário pela segurança que o imóvel dá.
né? Qual é a preocupação, né, que o investidor tem ao comprar um imóvel usado? Veja bem, o investidor, se ele vai adquirir um imóvel para simplesmente investimento, então ele não tem utilização imediata, ele vai alugar esse imóvel, ele tem que procurar qualidade, localização, porque quem aluga imóvel é uma questão temporária, então já que ele vai pagar aluguel, ele quer e precisa estar bem localizado. Então é muito importante essa orientação com o profissional na hora do investimento. Olha, eu quero imóvel para isso, é para alugar, então muito bem. Temos a identificação dos locais mais procurados e a qualidade. O imóvel tem que ser um imóvel bem feito e que os defeitos que ele tem sejam corrigíveis. O imóvel pode até ser velho, mas se ele estiver bem localizado e tiver uma área a mais, ele pode ser melhorado, corretamente? E garagem, por exemplo, são fatores fundamentais. Essa questão da garagem, você que é do ramo, nós vemos que Muriaé tem um número de automóveis que em alguns momentos parece que é até excessivo, fruto também desse mercado, né, do automotivo aqui na cidade. Existe na legislação de construções de Muriaé algo que obrigue o imóvel a ter garagem? Os prédios, eu não posso precisar agora, alguém da construção civil poderia dizer melhor, os prédios com determinadas unidades, eles têm que ter a previsão de garagem, certo? Uma casa independente não, mas os prédios hoje todos têm que ter garagem. É impossível imaginar um prédio no centro de Muriaé que não tenha a previsão de garagem, hoje uma obra dessa não vai ser aprovada. Entendo. Amigos ouvintes, hoje o programa Mulher em Foco está abordando o tema o mercado imobiliário de Muriaé. Estamos com a presença do Dr. José Márcio de Oliveira Barros, que é advogado e corretor de imóveis. Pelo telefone 3722-2222, você também pode participar conosco. José Márcio, por que a presença de um corretor de imóveis é importante numa transação imobiliária? Ela é importante, a princípio, pela orientação, conforme disse há pouco. Às vezes o corretor está preparado para orientar quanto ao investimento, depende da pretensão, o perfil do cliente. Tem gente que quer uma casa porque ele gosta de sossego, ele quer ter um quintal, o outro quer um apartamento porque a vida dele é muito corrida, ele quer praticidade, morar perto de tudo, ele, da escola dos meninos, do trabalho dele, do trabalho da esposa. Isso, o corretor é muito importante nessa orientação, na questão da segurança documental, né? Você vai comprar um imóvel, tem que saber como está a situação do documento daquele imóvel, isso é fundamental. E ele também tem a técnica, a habilidade de aproximar as partes, certo? Os interesses do comprador e vendedor, eles são distintos, opostos, porque um quer vender, outro quer comprar, cada um tem interesse, o vendedor quer valorizar demais, o comprador quer comprar mais barato, vamos dizer assim, numa linguagem mais... Entendo, aí da questão do corretor na situação da avaliação do Exato. imóvel também. Outra coisa, ele ao pegar o imóvel, ele deve, todo profissional, os meus colegas que estiveram vindo sabem disso, ele deve orientar o cliente. Pedir muito acima do preço num imóvel é uma ilusão. Hoje nós temos uma relativa... É um tiro no pé, né? É um tiro no pé, vai queimar a etapa da venda desse imóvel. Não adianta, ele tem que ter essa orientação, por isso que o corretor é muito importante. E o corretor, diga-se de passagem, sintonizado com o mercado imobiliário e com o mínimo de ética que quase qualquer profissão exige, né? E nessa relação de compra e venda de imóveis, na relação com o investidor, por que os corretores pedem a exclusividade na venda de um imóvel? Essa exclusividade, hoje, ela inclusive é disposição legal. Quem é corretor de imóveis credenciado no Conselho Regional de Imóveis, além da legislação que nós temos, a lei federal que regula a profissão, nós temos resoluções, e a última de 95, que obriga o corretor a ter a exclusividade para trabalhar na venda de imóvel. Não obstante essa obrigação legal por disposição, por resolução, acho que é pelo bom desempenho da intermediação, ele deve ter uma intermediação, e para o cliente também, ele tem que entender que colocar um imóvel com uma imobiliária, com um corretor, com exclusividade, corretor credenciado evidentemente,
ele poderá exigir mais dessa prestação de serviço. Aliás, o corretor não tem só prerrogativas, ele tem obrigações, ele tem satisfação, é uma prestação de serviço. Ele pode exigir, olha, você não está trabalhando bem o meu imóvel, ele pode exigir isso. Essa exclusividade ela é dada por um tempo determinado? Com certeza, é outra coisa, a exclusividade é tempo determinado, e exclusividade, por exemplo, eu que trabalho no ramo aqui, meus colegas sabem, a exclusividade não quer dizer que só eu vou vender, se um colega tiver um candidato, eu não vou aceitar a venda, não, ele pode vir apresentar o candidato que ele tem, que eu tenho um imóvel para vender, nós vamos fazer uma venda parcelada, e eu estou acostumado a fazer isso, quem está me ouvindo sabe, meus colegas, essa parceria entre corretores credenciados, eu tenho um imóvel para vender com exclusividade, o meu colega tem um candidato para aquele imóvel, eu chamo ele, vamos fazer um negócio e dividir os... Então nós poderíamos assim situar que existe uma rede, né, de corretores de imóveis que podem vir a trabalhar um determinado imóvel. Com certeza, uns têm mais afinidade uns com os outros, né, um convívio melhor, mais próximo, igual eu tenho alguns colegas, a gente faz, funciona muito bem isso. Ainda não existe uma rede assim, formal, né, vamos dizer, né? Mas eu, por exemplo, não tenho obstáculo nenhum a ter um imóvel. Se algum colega ligar, olha, eu vi que você está com um imóvel anunciado, seja no jornal, seja por placa, e eu tenho um candidato para esse tipo de imóvel, vamos trabalhar juntos, sem problema. Agora, em tudo aí tem que estar ética, porque depois que eu for apresentado esse candidato dele, eu não posso ir lá e começar a trabalhar ele, eu tenho que sempre ser parceiro dele. Porque você falou, inclusive, na questão da ética. Existe um conselho regional, né, dos corretores de imóveis, que é o CRESE, que ele normatiza também essa relação entre os profissionais do mercado imobiliário. Com certeza. Né? Existe um código de ética. Né, código de ética a ser seguido. O profissional tem que respeitar o colega, assim como respeitar o cliente. Isso é uma mão dupla aí. Código de defesa do consumidor. Como é que ele atua nessa questão, né, com os corretores de imóveis? O Código de Defesa do Consumidor, mesmo que de maneira genérica, ele alcança a atividade do corretor de imóveis. É uma prestação de serviço, está previsto no Código do Consumidor, uma má prestação de serviço, além dele responder lá no próprio Código Civil hoje, que tem 4, 5, 6 artigos previstos para a profissão de corretor, o Código Civil 2002, recente. O Código Consumidor também, ele prevê que ao prestar um serviço e deixar de atender algum requisito, alguma propaganda enganosa, um folder de uma imobiliária anunciando um imóvel, um loteamento que não esteja regular, que não esteja de acordo com o que está anunciado ali, ele pode responder perante o Código de Defesa do Consumidor. Você falou com relação a folder, a folhetos, a cartazes. É de bom alvitre um investidor comprar um apartamento, um imóvel pela fotografia que é exposta nesses veículos de comunicação? Porque a gente vê aí várias propagandas, né, com fotografia de imóveis, plantas, e as pessoas, num momento assim de euforia, acham que o imóvel é bom. E vai ser da forma que está ali, bonitinho, no folder. Veja bem, evidentemente que isso aí é a compra de um apartamento em construção, por exemplo. A compra do apartamento em construção, ele tem que ver, seja como profissional, corretor de imóveis ou direto com a construtora, ele tem que saber a idoneidade da construtora, nós temos boas em Muriaé, graças a Deus. Ele tem que ver a precisão das medidas, a posição dentro do prédio, um prédio com várias unidades sem saber onde é que ele está, se está nos fundos, na frente, do lado, medidas, nível de acabamento, que hoje é fácil identificar, para ele não comprar, vamos dizer assim, o famoso gato por lebre. Isso na questão de construção. Agora, se já existe um imóvel pronto, mesmo que você esteja numa cidade fora daquela onde você quer comprar o imóvel, eu não vejo por que comprar sem visitar o imóvel. Isso aí, não está na foto, está direitinho, não. O imóvel não tem jeito, você tem que ver. O único imóvel que você compra que não está vendo ele, que eu aconselho, pode comprar, é o imóvel em construção, na planta. Mas para isso é preciso verificar a idoneidade da construtora e esses fatores que eu, na hora da assinatura do contrato, que eu falei agora, a medida, vaga de garagem, tem, não tem, como é que é, qual que é a minha vaga, acabamento e outras coisas mais. Bom, essa questão de compra de imóveis, né? Como é que está o financiamento para imóveis novos e usados?
Financiamento, houve uma ampliação muito grande dessa carteira de financiamento, tanto por parte do banco oficial, que é a Caixa Econômica Federal, né? Esse é um fator também que, vale dizer, fundamental para o fomento do mercado imobiliário. Houve um aumento da oferta de crédito, diminuição de juros, e também é o seguinte, os bancos privados entraram nesse mercado agora, nesse tipo de financiamento. Né? Está competitivo? Os juros estão competitivos? Os juros são competitivos, eu já pude perceber, são competitivos. É porque ainda não é muito... O banco privado está entrando agora porque ele percebe a estabilidade econômica e estabilidade das regras do jogo. Os bancos privados não entravam nisso porque a nossa nova geração não sabe, mas até 15 anos atrás o descontrole inflacionário era tão grande e havia muita intervenção do Estado na economia, quebrando contratos. Então nenhum banco privado se encorajava de entrar nesse mercado de forma alguma. Percebendo agora, já com quase 15 anos, uma relativa estabilidade de moeda e sem intervenção do Estado... Há uma redução da inadimplência também? Há redução da inadimplência por conta também, isso é um círculo virtuoso, né? Por conta também da melhor renda da população, mais empregos, mais rendas, se consegue honrar os compromissos. Os bancos perceberam esse filão de mercado, bancos privados, repito, e começaram a entrar com uma certa competitividade nesse segmento. E quais são as dicas para quem vai financiar um imóvel pelo sistema financeiro de habitação? As dicas são a seguinte, eu acho fundamental. Às vezes o cliente diz para mim, não, é muito melhor pagar o financiamento do que o aluguel. Calma, não é sempre assim. Você tem que saber, primeiro, não é porque é o financiamento que você não vai discutir preço. Você tem que debater e pechinchar, negociar na hora da compra, porque o vendedor ele vai receber à vista do agente financeiro. Você que vai ficar pagando o financiamento. Então, é preciso que ele compre no preço, não porque está financiado que ele vai aceitar qualquer preço. Conforme eu disse, localização, qualidade do imóvel, né? A questão documental aí já está inserida, porque a Caixa Econômica ou qualquer outro banco não vai aprovar um financiamento se o imóvel não estiver estritamente legalizado. E a questão de não se acomodar. Às vezes a pessoa acomoda com a prestação, um financiamento de 20 anos. Ora, não se acomode não, tente fazer durante esse período uma outra reserva que você possa lá amortizar ou pelo menos matar bastante esse... eu acho que tem que ser um valor expressivo, não é eu vou pagar mais uma prestação, isso não vai repercutir, mas ele cria um volume às vezes extra, ele, a família, o casal, e possa de vez em quando ir lá e dar uma amortizada significativa e terminar isso com menos de 20 anos. É a vantagem psicológica, você acabar de pagar mais cedo, e também financeira, porque os juros, por mais baixo que seja, nesse longo tempo aí, se você descuidar, o saldo devedor costuma complicar a situação. Bom, você falou da questão da documentação de um imóvel, né, que deve estar... Eu gostaria, por favor, que você elencasse, né, quais são esses documentos, né, para os nossos ouvintes saber quais são os documentos que o imóvel usado, vamos falar de um imóvel usado, deve ter para que esse imóvel possa ser comprado por um investidor. Perfeito. O comprador, se ele for comprar um imóvel financiado, ele vai dar mesmo que seja um financiamento direto, vamos dizer, o financiamento da Caixa eu já falei, porque ele é super o sistema financeiro exige muito documento, então ele só vai comprar, assinar se tiver tudo certo. Mas numa compra que tem um financiamento, eu vou dar 20% de entrada, o resto em 4, 5 pagamentos. E aí depois é que vai passar a escritura. O que ele tem que fazer? Antes disso, ele tem que procurar com o agente que lhe estiver vendendo, se for um corretor, ou se for um particular, ele tem que ir com ele nos cartórios, no fórum, pegar certidões negativas dessa pessoa que está vendendo, que é uma obrigação que o cartório vai exigir lá na frente, na hora de passar a escritura, saber se não existe nenhuma execução contra aquele vendedor. Às vezes ele está prestes a perder aquela casa e você não sabe. Então ele tem que ter a certidão negativa de que não existe nenhuma ação de execução contra ele no fórum. Ele tem que ir no registro de imóveis, no cartório, a gente pegar 3 tipos de certidões hoje, a certidão de ônus e mais 2 que são necessárias para se transferir numa escritura, para dizer que não existe sobre aquele imóvel nenhum ônus, nenhuma execução, nenhuma pendência, que se for um prédio, por exemplo, de mais unidades, a convenção de condomínio está registrada.
Se às vezes é uma doação com reserva de usufruto, o usufrutuário já morreu, mas ainda não deu baixa no usufruto, a família não deu, isso tudo ele tem que se cercar desses cuidados. Na mão de uma imobiliária, de um corretor responsável, credenciado, ele vai providenciar isso para ele. Se ele estiver fazendo uma compra direta, porque lógico que é permitido, que ele vá com o comprador, com o vendedor nessas repartições, pegue esses documentos, e aí cabe, às vezes o leigo não vai saber interpretar direito, pode procurar um profissional, seja um corretor que é obrigado a entender disso, ou um profissional, um advogado, fala, eu que estou comprando esse imóvel, o que você acha? Está certo? Está tudo bem? É isso aqui? É o que ele tem que fazer, se cercar de cuidados, porque às vezes ele vai já ter dado alguma entrada, 20%, 30%, começa a pagar parcela, na hora de passar a escritura, o cartório é que vai acusar alguma irregularidade. Não está bom. Por isso que ele tem que tomar essa providência antes. Quem paga mal, paga duas vezes, perde o patrimônio, às vezes é uma economia da vida inteira que se juntou para comprar aquele imóvel. Na escritura feita direta e pagamento à vista, é mais seguro porque ele só vai pagar na hora de assinar a escritura. E o cartório só vai falar que uma escritura está no ponto se tiver tudo liberado, que ele vai providenciar essas documentações que eu relatei agora há pouco. Bom, essa questão do mercado imobiliário, nós temos várias nuances do mercado imobiliário. Ainda existe o famoso contrato de gaveta, né, permeando aí as relações aí de compra e venda de imóveis? Sim, esse contrato de gaveta é uma expressão mais utilizada, professor Nicodemos, quanto aos financiamentos de imóveis. As pessoas às vezes compravam um imóvel financiado pela Caixa e no decorrer do tempo queria passar esse financiamento. E como a exigência é sabidamente grande na Caixa Econômica quanto à documentação, ele passava e fazia um contrato particular com aquele adquirente, lá na Caixa continuava em nome dele, vendedor, o financiamento, e o adquirente fazia um contrato particular e a Caixa não tomava conhecimento disso. As prestações continuam emitidas em nome do antigo proprietário. Entendi. É um risco, nunca foi aconselhável, até umas decisões judiciais reconhecendo isso. O que acontece? A pessoa às vezes morre, o vendedor, a família vem, perante a Caixa Econômica, o dono é o contrato que está lá, o de gaveta tem menos força. Eu não aconselho, é muito comum, era mais comum, porque os financiamentos não eram muito vantajosos, as pessoas costumavam, o mutuário, desistir no meio do caminho, passava para alguém. Hoje em dia é menos comum e eu não aconselho pela insegurança do negócio. Apesar de ter decisões judiciais favorecendo isso, mas é melhor não pagar para ver. Bom, nós temos aí, estamos vendo que o mercado imobiliário, né, aqui em Muriaé está aquecido. Qual é o perfil desse imóvel hoje mais procurado aqui pelos investidores em Muriaé? Vamos dizer, em duas etapas. O investidor relativo, você tem um investidor, se ele vai investir para alocação, o aconselhamento que a gente dá é o imóvel em bairros mais procurados, Centro Barra, por exemplo, são bairros itinerantes. A pessoa mora ali por questões de trabalho, tudo, mas ele na hora que ele for construir a casa dele, ele vai para um bairro mais afastado. Centro e Barra são mais, vamos dizer, a espinha dorsal, né? E ele deve procurar investir, por exemplo, em apartamentos com certeza com garagem, né? E quanto a unidades, eu posso dizer hoje que 1, 2 ou 3 quartos são bons investimentos da mesma forma, entendeu? O custo vai aumentar, diminuir, se é 1, 2 ou 3 quartos, consequentemente o retorno é proporcional. Entendo. Bom, as pessoas investem aqui em Muriaé e fora de Muriaé. E os imóveis na praia? Eu vou procurar, né, a sua imobiliária para investir num imóvel na praia. Qual é essa busca por esse imóvel? Eu, particularmente, não trabalho muito esse imóvel pela dificuldade, distância. Você teria que ter alguém seu lá para dar orientação. A principal função do corretor é transmitir para o investidor com fidelidade as vantagens e também alertar para algumas desvantagens do investimento. O que ocorre nessa questão do investimento no litoral, eu te confesso que é muito superficial o conhecimento de quem está aqui. Por mais que você queira, você tem que estar vivendo o mercado. O mercado imobiliário é muito dinâmico, por isso que as pessoas me perguntam, aqui em Muriaé mesmo, o que você acha de eu comprar um imóvel assim? Eu falo, não sei, eu tenho que ir lá ver para você. Não, mas é assim, não adianta, eu tenho que ver. Que dirá na praia? Eu não sei, por exemplo, Guarapari, vejo dizer que com a criação,
descoberta de um novo poço de petróleo na Redondeza, está atraindo muitos profissionais para lá, que os apartamentos valorizaram. Olha, eu sei por ouvir dizer, eu não estou lá no mercado vivenciando isso, entendeu? E o perfil também, se você tem disponibilidade, a sua família, de ir na praia, no nosso litoral do Espírito Santo, que é o mais próximo, 3 vezes por ano, pelo menos, e você tem uma renda estável, a sua empresa está bem, você é um profissional liberal estabilizado, tudo bem, compre, porque vai ser para isso. É um capital que, na hora de desfazer, está longe de você para você tomar conta. É preciso que você vai utilizar, tem como renda para manter isso direitinho, não vai te fazer falta no dia a dia, compre, vale a pena, é lógico. Mas esse é o perfil do cliente, depende. E o mercado do imóvel rural? Como é que está o mercado do imóvel rural? O mercado do imóvel rural, ele vive um antagonismo, mas que vou tentar explicar. Houve uma valorização de propriedade rural na mesma proporção, quase na mesma proporção, só que já se sente hoje uma estabilidade. Parece que o urbano continua aquecido e o rural sente-se uma estabilidade. Agora, vale dizer o seguinte, que essa valorização que veio de uns tempos para cá no imóvel rural é o investidor de cidade que foi diversificar e comprar uma propriedade rural. Porque o proprietário rural, tudo bem, ele está sobrevivendo, mulher, diga-se de passagem também, não é só confecção não, tá, gente? Tem a piscicultura, tem a pecuária de corte de leite, que aos trancos e barrancos sustenta também a nossa economia, vale dizer isso. Mas o que se tem visto é investidor industrial, comerciante, diversificando em terra. E terra tem a questão da limitação de quantidade. Em Muriaé, se pegar um bom terreno, daqui a 1 ano e meio vamos ter mais 20 apartamentos. Terra não se faz mais. Isso aí é um fator também que sustenta preço. Entendi. Eu quero mandar um abraço para os meus amigos, o mestre Hélio Leandro, professor Cleide e a professora Cláudia da Academia do João 23, sempre ligados no Muriaé em Foco. Dizer que estão abertas as inscrições para a escolinha de vôlei da Escola São Paulo, telefone 3722-5042. Caros ouvintes, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. José Márcio, agradeço sua participação no Muriaé em Foco e os microfones da Rádio Muriaé estão à disposição para suas considerações finais. Nicodemos, eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer alguns pontos sobre o mercado imobiliário e me coloco à disposição qualquer outra oportunidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Amigos ouvintes, nem sempre casa própria é sinônimo de felicidade. Os anos de economia podem ir por água abaixo na hora de comprar um imóvel. Portanto, na hora de adquirir um imóvel, procure um profissional filiado ao CREST, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Amigos ouvintes, na semana que vem estaremos com um novo tema de interesse de Muriaé e região. Tenham todos um bom dia. Apresentamos Muriaé em Foco, um novo programa com a discussão dos temas mais relevantes na próxima terça-feira, às 7h30 da manhã, aqui pela Rádio Muriaé. Uma rádio se faz com alegria, uma rádio se faz com amor. Rádio Muriaé é energia e bom humor. Rádio Muriaé AM 1140 kHz. Música, esporte, notícias, uma nova alegria no ar.